E nós tivemos uma reunião sobre o tema de transporte coletivo, primeiro com todos os vereadores, convidamos todos eles, tiveram quase todos, não, alguns que deixaram de comparecer por alguns outros motivos, e pudemos então fazer um histórico dos últimos 15 anos sobre o transporte público em Mogi para chegar e entendermos o presente momento em que ele se encontra. E qual é o presente momento do transporte? Primeiro entender o custo, porque nós nunca tínhamos tratado, a Mogi das Cruzes nunca remunerou o transporte público subsídio. Para quem está nos assistindo, o que é o subsídio? Subsídio é quando a Prefeitura de Mogi ela complementa o valor de cada passagem que você está usando lá no transporte público. Então não é só apenas aquilo que você paga na catraca. A Prefeitura vem desde 2023 complementando esse valor por passagem com dinheiro direto da Prefeitura. É por isso que não teve aumento. Sim, tem uma lei que congelou na catraca o valor, mas houve muitos repasses direto pela Prefeitura. Quer dizer, só para a gente entender, o valor que o cidadão pagava foi mantido. Agora, houve por outro complementos. lado, a Prefeitura foi aumentando esses subsídios aí para as empresas de ônibus. Exatamente. Houve valores importantes subsidiados. É uma modalidade que as cidades vêm implementando mesmo, Darwin, a questão do subsídio. E a pandemia foi quando realmente startou a aderência maior a esse tipo de modelo de remunerar a passagem do transporte público. Bom, hoje como é que está essa situação? Hoje nós temos o seguinte, Darwin, nós temos hoje, no presente momento, uma passagem que custa R$ 5,00 para quem paga no dia a dia, na catraca, que a gente diz, e a Prefeitura complementa por mais 70 centavos. Porém, existem quase 34 milhões de reais com 6 protocolos de solicitação de desequilíbrio financeiro das duas concessionárias. Ou seja, e não há um recibo de quitação. Toda vez que você faz subsídio para as empresas de ônibus, porque as concessionárias elas têm que ter um equilíbrio financeiro. Isso é uma obrigação entre a Prefeitura que contrata e quem presta o serviço. Por isso que você tem que começar a ter muita gente qualificada para auditar essas contas e que as concessionárias, que as empresas de ônibus colocam. E aí se chega ao reajuste. Geralmente se chega em janeiro. Só que o que acontece? Acabou o ano, as empresas equilibraram o valor, você perde uma quitação. Para que não tenha no futuro eles questionarem um desequilíbrio financeiro. 2023 e 2024 não há termo de quitação. E há um pedido de 34 milhões de reais que a Prefeitura precisa pagar para elas, dizendo que elas trabalharam no vermelho, elas trabalharam no prejuízo. Agora, e isso vai ser pago sem briga ou não? Vai ter briga? Muito provavelmente vai ser judicializado, né? Porque Isso aí era... Desculpe, só para a gente entender melhor. Esses valores são quanto? 34 milhões e alguma coisa, é isso? Isso, quase 34 milhões. Isso aí deveria ter sido pago durante o governo passado, é isso? No mínimo analisado, respondido. Olha, não vamos pagar. Não vamos pagar Por causa disso, e aí ele já teria ido para a justiça, ou não. Ou em vez de 33, vou pagar 30, 20, enfim. Aí depende de quem analisar o pedido à época, né? Mas certo. Hoje está aberto mais de 33 milhões de reais, com 6 processos, 3 de cada empresa, de pedido de repasse desse valor. Pois é, e agora, como é que ficou? Depois dessa análise toda de vocês, a existência desse buraco aí, de 34 milhões, que tudo indica vão ser discutidos na Justiça. Agora, como é que ficou a questão do reajuste da passagem? Vai ter reajuste? Então, aí esse é um ponto. Mas o importante, Darwin, é dizer o seguinte. Então, a passagem, vamos dizer que a Prefeitura perca na Justiça. Se assim as empresas fizerem o que nos falaram, que elas vão entrar na Justiça. Até porque não tem termo de quitação, então nós estamos, vamos dizer, desprotegidos sobre a defesa de não pagar esse valor. Então, nós estamos falando hoje de um custo de uma tarifa de em torno de R$ 6,43. Então, assim, se tivesse pago os 33 milhões ou tivermos que pagar e diluir no período 2023-2024, a tarifa custa nesse momento mais que R$ 6,40. Ponto. O que a Prefeitura faz? Aí entrou do ano de 2025 com o orçamento do ano feito pelo ano de 2024, LOA 2025. O recurso de subsídio da Prefeitura, ele está sendo pago pelo um chamado fundo tarifário. Mas o que é esse fundo tarifário, gente? As passagens vão sendo compradas e ela é administrada pelas concessionárias de ônibus mesmo. As pessoas vão lá e compram.
1.000 passagens de ônibus, 200, 500. E muitas pessoas não a usam ou esquecem de usar. Isso vai gerou um saldo ao longo dos anos, dos últimos 10, 15 anos, de cerca de 70, 80 milhões de reais. A prefeitura vem subsidiando, desde 2023 e 2024, com esse recurso do fundo tarifário, que agora sobrou alguns milhões de reais ainda. Porém, na LOA, ou seja, no dinheiro guardado, dinheiro indicado do orçamento para o subsídio para esse ano, foi de R$1. Então, se você pegar a LOA agora, aprovada, subsídio de transporte, você tem R$1. Ou seja, não houve previsão nenhuma para esse tipo de gasto. Mas sabia-se que teria que haver uma recomposição, vamos dizer assim, da tarifa para as empresas. Todo ano, né, Darwin, todas as cidades fazem o reajuste, né? E ainda em janeiro. Né? Nós estamos já quase em abril e não concedemos ainda. E também há uma questão contratual, né? No próprio contrato que foram estabelecidos com as empresas, existe duas coisas que são importantes. Essa questão do reajuste anual. A empresa, ela no final do ano apresenta todos os cálculos de insumos, gastos, e além disso, a prefeitura também precisa analisar esses valores que foram apresentados para poder propiciar o equilíbrio financeiro e econômico das empresas. Isso não foi feito nesses 2 anos. Agora, para quanto vai a passagem? Passagem vai para R$ 5,30, um reajuste aí dos últimos anos de 6%, e R$ 1,30 pago pela prefeitura, R$ 1,29 pago pela prefeitura. Quer dizer, a prefeitura, apesar desse reajuste, ainda vai ter que continuar subsidiando as empresas? E ainda colocar um pouco a mais.